Primeiro, ressaltar que não choveu esse final de semana aqui em Erechim, na região, e a situação continua crítica e preocupante. Então, a todos fazer o uso da água o mais estrito e necessário possível, porque provavelmente a gente vai ter um racionamento em Erechim. A barragem continua baixando, o consumo é o mesmo ou maior e não tem reposição natural, né, desse bem preciosíssimo. Então, atenção e uso consciente. E outra coisa que eu quero falar são as muitas faces que a pandemia tem e os efeitos que ela causa. Ela não deixa ninguém, absolutamente ninguém, o isolamento não está deixando ninguém de fora. E muitas pessoas estão sendo afetadas das mais diferentes formas. Algumas ao ponto de chegar ao limite de não ter o que comer, né, e ter que recorrer a doações para conseguir colocar o alimento em casa, porque não consegue trabalhar e aí não consegue gerar renda, que é o caso de muitos profissionais autônomos, microempreendedores, enfim, dos mais diferentes segmentos da sociedade. Um outro grupo de pessoas que, por ter uma condição melhor, mas também estar sofrendo em função do isolamento e ter o seu serviço atrapalhado, ter o seu trabalho limitado, não conseguir buscar também manter a sua fonte de renda e aí ter que se endividar para conseguir pagar suas contas e viver. Então ninguém sai absolutamente dessa situação, ninguém, sem ter sido afetado. E esse é o grande problema hoje, que além do problema de saúde, que nós ainda não estamos, digamos assim, o inverno não chegou, então temos muito ainda o que passar, temos que passar o inverno para ver o que vai acontecer no final. Então os cuidados com higiene, enfim, grupos de risco, tem que ficar em casa, né? Quem pode tem que se preservar, isolar, né? E as pessoas que têm que trabalhar, não tem alternativa, é aquela coisa, nos ambientes que tem movimentação de pessoas, usar máscara e cuidar com a higiene, com os hábitos de higiene. Mas enfim, ninguém vai sair ileso dessa pandemia. Todos serão afetados economicamente, de todas as formas. E um ponto que eu venho falando e tocando, que eu não entendo, que é a parte revoltante de tudo isso, porque algumas classes, eu diria setores da economia, tem que sair ileso. E aí não digo nenhum setor, porque eu falo diretamente aqui, são os bancos. O banco não produz nada, não produz comida, não produz peça, não produz. Por que essa fatia mínima e estrita da sociedade, ela não tem que ser, ela tem que manter o seu privilégio, e num cartão de crédito onde as pessoas estão tendo, pegar um exemplo do cartão, tem que pagar 7, 8, 9, 10% de juro ao mês, quando está uma economia falida em recessão. Por que isso? Por que o governo não age? Por que o governo não baixa uma medida provisória, põe os juros para baixo? E da outra ponta, se tu tiver lá o trabalhador que com muito custo conseguiu guardar a sua merrequinha lá, o seu dinheirinho, sabe quanto que ele ganha na poupança de juro? 0,10%, 0,15%. Talvez possa chegar lá no seu 0,5%. Por que isso tem que ser assim? Quer dizer, todo mundo está pagando uma conta extremamente cara, mas os bancos continuam tendo o privilégio de extorquir a população brasileira num momento tão crítico como esse. Não tem cabimento isso. O governo tem que fazer alguma coisa nesse sentido e mudar o quanto antes, porque senão não vai chegar ninguém no final do ano. As pessoas vão chegar endividadíssimas e sem ter o que fazer, porque até conseguir retomar o seu trabalho e a sua normalidade, quanto tempo isso vai demorar? Esse é um dilema e uma das coisas que mais requerem urgência nesse momento. É isso aí.